Aleluia. Você crê que esse nome é poderoso? Amém? Então dê um forte aplauso a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia. Bênção, que bom que você está aqui. Domingo de sol, é muito bom. Vamos orar para os nossos pequeninos estarem indo participar do culto deles. Vamos abençoar eles em oração também? Vamos lá? Senhor, nós te damos graças pela tua bondade e misericórdia, porque aqui somos por ti reunidos, somos por ti atraídos até este lugar, e te damos graças, Deus, porque as nossas crianças nessa manhã podem ouvir da mensagem salvadora do Evangelho, e desde a tenra idade elas podem ser encorajadas a amar o Salvador. Elas podem ser encorajadas e ensinadas a desejar mais do seu Criador. Nós te pedimos, abençoa os professores, dá graça a eles, e que as nossas crianças sejam alimentadas pela tua palavra nessa manhã, bem como nós que estamos aqui. Pedimos a tua bondade sobre nós, por meio da ação do teu Espírito Santo, vivificando a tua palavra em nossos corações, alimentando a nossa alma, curando as nossas feridas, libertando-nos das nossas prisões e cativeiros. Nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. As nossas crianças podem estar se deslocando lá para o culto. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Você pode sentar em nome de Jesus. Que bom que estamos aqui. Eu particularmente fico motivado assim quando surge o sol, principalmente depois de um dia de chuva, né? De uns dias de chuva. Como isso Bom, Deus fala por meio da sua criação, e como situações como essa, elas manifestam a graça de Deus, né? Quando a gente vem passando uns dias meio chuvosos, meio cinza, e quando vê em meio a tudo isso, a gente vem romper o sol e o nosso coração é tomado de alegria, porque é assim que Deus trabalha. Às vezes nós passamos dias onde os ventos batem um pouquinho mais forte, onde as dificuldades vêm, onde a chuva vem, mas logo depois, ao amanhecer, ainda que a noite inteira tenha sido uma noite de lágrimas, a alegria, a graça do Senhor, ela vem ao amanhecer. Amém? E eu queria, nessa manhã, né, a gente tende a coisas simples, a gente tende a esquecer ou tornar elas talvez até dispensáveis na nossa vida. A gente faz isso no dia a dia, a gente faz isso na vida de fé. Aquelas coisas que são cotidianas a gente acaba esquecendo ou deixando de lado. E às vezes a gente esquece que serve um Deus extremamente generoso. A gente esquece que o nosso Criador... eu não sei se você já participou de alguma festa de alguém onde o anfitrião é muito generoso. Quem já participou de alguma festa assim? Você foi num lugar, numa celebração, num aniversário, num casamento, onde o anfitrião da festa é muito generoso. E aí você vê assim, abundância em tudo o que é macro, mas você vê também o cuidado nos detalhes, a riqueza nos detalhes. É assim que a gente percebe a generosidade no nível nosso aqui, né? No nível natural. Mas a verdade é que servimos um Deus extremamente generoso e que em todo o tempo na criação Ele vai manifestando a sua generosidade. A própria criação é um manifestar da generosidade de Deus. Imagina, Deus cria o tudo do melhor e de forma plena para que eu e você desfrutássemos daquilo. É um expressar da generosidade de Deus. Porém, no meio do caminho, diante de toda a criação de Deus, de tudo que Deus fez, o homem começa a perceber e achar que vai ter falta, que não vai dar, que vai faltar para ele. E aí começa a brigar, e aí a gente começa a ver isso já em Caim e Abel, onde eles começam a ter uma crise ali, percebendo, olha, não, mas como assim? Vou dar o melhor, vou entregar o melhor para Deus. E aí a gente já começa a ver aquele coração, o coração do homem.
a gente vê Deus, mais uma vez, restaurando isso, restaurando essa perspectiva, enviando Jesus. Aonde o ponto alto da expressão da generosidade, do amor de Deus se dá em Cristo. Ele envia o Cristo e Jesus vem, e quando ele chega, ele começa a ensinar acerca de verdadeiros valores. E ele começa a dizer para os homens que estão caminhando com ele, e ele começa a dizer: olha, vocês acham que é o ter que garante vocês alguma coisa, mas observem as aves, observem os lírios, eles não tecem, mas nem tudo, Salomão na sua glória se vestiu como um deles. E aí Jesus começa a mostrar valores, ele encontra o jovem rico e diz para ele: olha, você vai e vende tudo que você tem e me segue. E o jovem tinha muita coisa, ele não consegue fazer isso. E aí a gente começa a ver que em todo o tempo, enquanto Deus está expressando generosidade, nós acabamos, vez por vez, expressando mesquinhez. A gente preocupa com o que a gente tem, e a gente quer ter, e a gente quer autopreservação, e a gente quer cuidar do que temos para que ninguém tome da gente, e a gente fica naquele processo todo de tentando manter a nossa vida, e a gente esquece de coisas fundamentais para aquele que de fato é filho, filha de Deus. E nessa manhã eu queria justamente trazer à memória coisas que são fundamentos para a nossa caminhada cristã, que muitas vezes são roubados por conta do pecado e da maldade mesmo que habita no homem, que nos traz para a mesquinhez, que nos traz para a ganância, que nos traz para a escassez. E a gente esquece desse Deus extremamente generoso e que não tem crise de carências, um Deus que não vive em escassez, um Deus que não vive com faltas, e a gente às vezes esquece disso. Eu queria convidar você a abrir comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 6. E o intuito dessa breve mensagem nessa manhã é nos situar, nos reposicionar. Eu não sei se você já fez, eu faço isso muito, né? Às vezes eu estou usando ali algum mecanismo de, sei lá, Waze ou Google Maps, aqueles negócios, e aí você dá uma ampliada ali, já não fez isso no celular? Aí você dá uma ampliada ali para ver mais ou menos onde você está, aí você perde a rota, aí você precisa clicar ali num botãozinho para ele reorganizar, recalcular ali, não é nem recalcular a rota, mas é reorganizar a tela, e você, eu estou aqui, você vê agora onde você está. Às vezes na vida cristã a gente precisa também, a gente vai dando zoom em coisas pequenas. A gente vai dando zoom, às vezes a gente está com um problema financeiro. E a gente acha, o nosso maior problema é o problema financeiro. E a gente vai dando zoom. E aí a gente só está vendo aquilo ali. E a nossa vida passa a ser só aquilo ali. E é só aquele problema, é só aquela situação. Mas quando você dá um clique e a visão volta ao normal, você vai ver que a sua vida tem muito mais coisas no entorno daquilo ali. E aí você consegue perceber aonde você está no cenário completo. Amém? Isso se aplica para tudo. Finanças, emoções, relacionamentos, trabalho, igreja, tudo. Às vezes aquilo você vai ampliando uma situação da sua vida, ampliando, dando zoom naquilo, e a sua vida passa a ser só aquilo. Mas quando você reorganiza ali, eu não sei qual é a palavra para aquilo ali, mas você dá um clique ali, você volta, uau, tem uma imagem muito maior, tem um caminho muito maior. E aí você consegue perceber a ação de Deus. E eu quero fazer isso nessa manhã, eu creio que é nesse sentido que o Espírito está nos conduzindo. Então abra comigo aí o Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 44. João 6, 44. Acharam? Na versão NVI diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus está falando aqui com um grupo grande de pessoas. Jesus está falando aqui com alguns religiosos, alguns novos adeptos a andarem com ele, alguns novos seguidores de Jesus. Os discípulos estavam ali.
Mas do que surge essa conversa? Do que surge essa expressão que Jesus declara e que às vezes nós passamos corrido nas nossas leituras e achamos que ela não diz muita coisa? Jesus, há poucos momentos atrás, tinha feito mais um dos milagres. Você vai encontrar aqui no Evangelho de João 7 grandes milagres, assim, que vão, cada um deles vai trazendo uma representação do Criador. E esse aqui é mais um dos milagres. Jesus multiplica os pães. Vocês lembram? Há uma multidão faminta e Jesus ali literalmente faz um milagre. Existe uma leitura progressista da Bíblia que diz que o milagre aconteceu porque cada um trouxe um pouquinho de pão, e aí quando aquele jovem chegou com 5 pães e 2 peixes, todos ficaram constrangidos, e aí então começaram a colocar ali os seus pães, e aí por isso surgiu aquele monte de pão, mas todo mundo tinha pão escondido. Bom, não é isso que eu creio, não é isso que eu consigo encontrar aqui nas Sagradas Escrituras. O que eu encontro aqui é que havia uma falta, não havia alimento para todo mundo, tinha um jovem generoso que entendia um pouco do coração de Deus, mas esse jovem generoso ele entrega os seus 5 pães e 2 peixes, e a partir dali Jesus faz um milagre, literalmente, multiplica pão e peixes. Ok? É nisso que nós cremos, em um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Um Deus que pega um pouco como matéria-prima e aquilo cresce, multiplica. Amém? Glória a Deus por isso. Então aqui é isso que está acontecendo. Jesus multiplicou os pães e milhares de pessoas foram alimentadas. Uau! Milhares de pessoas foram alimentadas. Como se não bastasse, Jesus naquele dia ensina, despede eles. E aí os seus discípulos ele envia para o outro lado do mar de Genezaré, eles atravessam o mar da Galileia, eles atravessam aquele lugar, e eles vão, e poucos momentos depois, Jesus vai. E aí Jesus vai como? Como é que ele vai? Num barquinho, não é? Não. Extraordinariamente, Jesus também vai para o outro lado, sobre as águas. E que é um milagre também acontecendo. E que para nós, que vivemos 90% da nossa existência, ou 99% da nossa existência, na perspectiva natural da vida, para nós é muito difícil de entender essas coisas. Mas a verdade é que tem muitas coisas difíceis que nós não vamos conseguir entender nunca, mas somos convidados a crer e confiar. E aí, a grande questão é que houve um milagre da multiplicação, agora Jesus atravessa e ele está do outro lado. E quando ele está do outro lado, uma multidão começa a seguir ele. E ele está lá no outro lado do mar da Galileia, a multidão cerca ele, começam a conversar com ele. E aqui a gente vai perceber que Jesus está ali, eles chegam, e aí começa uma conversa acerca da motivação daquelas pessoas irem atrás de Jesus. E aí Jesus começa a falar que aquela multidão estava se movendo, porque tinha se alimentado de um pão que era fruto de milagre. E a verdade é que essa é uma realidade que muitas vezes nós podemos nos encontrar. Talvez muitos de nós vão e só estão na caminhada de fé, ou estão à espera de um milagre, ou porque viveram um grande milagre. Mas às vezes nós esquecemos a motivação real pelo qual nós estamos na caminhada de fé. Se é que de fato estamos na caminhada de fé. Amém? Agora, Jesus conversando com eles, ele diz, olha, vocês estão aqui porque vocês comeram do pão, viveram um milagre. E aí Jesus começa a conversar. E ele começa a se apresentar e apresentar um pão que era diferente, que não era o que eles tinham comido lá, mas era um pão que de fato saciaria eles para a eternidade. E aí a gente volta ao coração generoso de Deus, aonde Deus está dizendo por meio de Jesus, olha, vocês vivem na correria do dia a dia para suprir necessidades urgentes, enquanto eu venho e trago uma solução perene, eterna para a vida de vocês. Enquanto eu e você corremos pelo pão diário,
E eu não estou dizendo para que você não corra pelo pão diário, mas é que nós devemos correr pelo pão diário com a motivação certa, com o coração na certeza de que, ainda que estamos correndo pelo pão diário, nós temos a certeza que o nosso alimento eterno nos foi dado. E que não é o pão diário que nos garante vida, mas é o Deus que nos cuida, que nos sustenta, que nos mantém. Amém? Então é isso que Jesus está conversando com os seus discípulos, é isso que Jesus está conversando com aquela multidão. E aí então, quando começa o questionamento sobre acerca desse pão, acerca desse alimento, Jesus declara essa expressão que nós lemos no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, de novo, enquanto eles estão ali, deram um zoom no alimento, deram um zoom na solução momentânea que eles tiveram ali, o milagre que resolveu a fome deles naquele momento, e de novo, é necessário que nós venhamos a também entender que a fome precisa ser tirada em uma série de situações, mas aqui eles estão com um zoom nisso, eles focaram nisso, Jesus amplia a visão deles e diz, mas para aí. Tem uma grande questão por trás de tudo isso. Vocês só estão aqui, não é porque vocês comeram do pão, não é porque vocês viram um milagre, não é porque vocês ficaram sabendo ou deduziram que eu vim andando sobre as águas, vocês só estão aqui, e aqueles que são verdadeiros discípulos só estão aqui porque o meu Pai atraiu vocês. Vocês só estão aqui porque foram atraídos pela voz do Pai. Vocês só estão aqui porque o Pai, de fato, chamou vocês. Caso contrário, vocês não estariam. E aí é maravilhoso, porque o capítulo 6 e o verso 44 diz, porque ninguém pode vir. Nós não podemos ir a Deus por livre e espontânea vontade. Amém? É difícil da gente entender quando, na verdade, nós somos construídos e a gente vai tendo convicções e vamos lá, todo dia eu e você tomamos decisões, não é verdade? Sim ou não? Só 5 pessoas, o resto vive a vida na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é isso? Não, você toma decisões diárias. Você tem escolhas diárias que você faz. Eu e você, diariamente, tomamos decisões. A Bíblia nos ensina a tomar decisões ajustadas, acertadas. Porém, entretanto, todavia, há uma situação que é o pecado. E o pecado, ele se revela opressor. Ele se revela como uma prisão. E talvez, dentro de uma prisão, o presidiário ou o prisioneiro dentro da prisão, ainda assim ele toma decisões dentro da prisão. Só que são decisões limitadas. São decisões, sabe, com barreiras. Talvez alguém encarcerado, ele toma a decisão acerca de como vai ser a sua higiene, de como vai ser o seu passar de tempo ali, coisas menores, ele vai tomando decisões, não é assim? Nem que seja um filme de prisão, você já deve ter visto, né? E assim, talvez quem está aprisionado, ele vai tomando decisões, mas decisões maiores ele não consegue tomar. Decisões acerca da sua liberdade, ele não consegue tomar. Tal qual nós, em face do pecado. O pecado é essa prisão que ele nos limita, e talvez a maior limitação dela é uma decisão quanto à salvação. Nós não conseguimos simplesmente acordar e dizer assim, acho que hoje eu quero Deus, se Deus não nos fazer despertar para isso. E quando Jesus está dizendo, olha, ninguém pode vir a mim, ele está dizendo que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, porque existe no homem uma incapacidade por conta do pecado de enxergar o Criador. Existe uma incapacidade, o pecado embotou a nossa visão, de tal maneira que nós não conseguimos enxergar aquele que nos salva. Agora, é isso que Jesus está falando com esses homens. E ele está dizendo, se vocês estão me enxergando, não como um supermercado existencial, se vocês estão me enxergando, não como um padeiro que entrega pão, mas vocês estão me enxergando como o Salvador, aquele que carrega as palavras da vida eterna, ok, então Deus atraiu vocês.
Ok, então não é a fome que está trazendo vocês a mim, mas é o Criador. Então, você que me vê como aquele que tem as palavras de vida eterna, você que me vê, Jesus dizendo isso para aqueles homens, talvez não dessa forma, como eu estou dizendo, mas você que me vê como aquele que é o verdadeiro alimento. Pois bem, não foi uma escolha sua. Deus fez isso, Deus abriu seus olhos. Deus te atraiu. E isso, para nós, parece simples ou parte da jornada de fé, mas isso é extraordinário. Isso é um milagre. Porque isso é, mais uma vez, o transbordar da generosidade, é o transbordar da graça, é o transbordar da misericórdia, da bondade de Deus. Então a pergunta é, na multidão de quem somos, o que nos atrai a Deus? O que nos atrai a Jesus? É o pão que Ele nos entrega ou o pão que Ele é? É a comida que Ele pode nos dar ou é a comida que Ele é? É a riqueza que Ele pode nos entregar ou é a riqueza que Ele é? Porque se para você e para mim, eu vou a Jesus, porque eu sei que nele a minha eternidade está garantida, eu sei que nele é a resolução dos meus problemas, eu sei que nele é a minha confiança, eu sei que nele os ventos podem se abater sobre mim, mas os meus pés firmados nele me tornam inabalável. Se de fato você está com essa convicção, saiba, Deus o atraiu. Se Deus o atraiu, ninguém te arrebata das mãos dele. O que significa dizer? É que isso é motivação para mim e para você. Porque talvez hoje você deve estar passando por alguns ventos na sua vida. Mas foi Deus que começou uma obra em você. E é dele que garante que você ficará de pé. Agora, lembre que se você é atraído pelos milagres, e de novo, gente, Jesus fez e faz milagres ainda hoje, e continua fazendo, e Ele quer fazer alguns através de você, porque isso são sinais. Saiba, os milagres, eles são sinais para manifestar a glória de Deus, mas eles não eram para ser sinais para manifestar a glória de Deus para nós, sabia disso? Porque nós, como filhos, que reconhecemos que Deus nos atraiu, nós não nos movemos mais por conta dos milagres, porque a Bíblia diz que os sinais eles são para os descrentes. Amém? Você me ouviu falar? A grande questão é que nós encontramos aqui aquela multidão seguindo Jesus por causa do pão que eles tinham visto ser multiplicado, mas Jesus está dizendo, olha, cuidado para que não seja a fome de vocês que os atraiam. Porque, de verdade, eu sou muito mais do que esse pão que vocês viram multiplicado, eu sou esse alimento perene. E é legal, maravilhoso nesse texto, é que diz, olha, nós, naturalmente, nós não iríamos a Deus. Naturalmente, você não acordaria pela manhã e escolheria por Deus. Se você está aqui e ama Jesus, saiba, Deus te atraiu a Ele. Deus abriu os teus ouvidos para que você possa ouvir a mensagem do Evangelho. Deus, em algum momento, despertou no seu coração a condição de você ouvir o chamado do Senhor. Ele começou uma obra em você e Ele está comprometido com o seu sustento. Amém? Nenhum amém, gente. O que o texto está dizendo, olha, ninguém pode vir a mim, naturalmente ninguém pode ir a Deus. Por nossas escolhas nós não podemos ir a Deus, porque um pecado ele nos aprisiona num lugar, nos aprisiona numa condição de incapacidade de ver a Deus, a menos que o Pai que me enviou, Jesus dizendo, o atraia. Amém? Pastor, mas isso não muda muito na minha caminhada. Não muda sim.
Sabe por quê? Tudo aquilo que nós temos a sensação de que é com a nossa força que nós conquistamos, nós tendemos a chamar de nosso. Tudo aquilo que você conquista com a força do seu braço, você tende a chamar de seu. Quando você olha para um texto como esse, que está dizendo, olha, se não fora Deus a te atrair, você estaria perdido até hoje. Você é recolocado no seu lugar, e você reconhece que você só está com os olhos abertos, os ouvidos abertos para a mensagem do Evangelho, porque Deus te amou primeiro. E você começa a reconhecer que não partiu de você, mas foi bondade de Deus. E que se foi bondade de Deus, se Deus deu a você a condição de desfrutar dessa ampla generosidade dele, como você não piedosamente se entregará por completo a ele, haja vista que não começou em você? Você entendeu? Quando nós trazemos para nós a prerrogativa da salvação, quando nós trazemos para nós a certeza de que nós escolhemos por Ele, nós temos uma tendência a achar que o poder de fato está nas nossas mãos. Nós temos a tendência a achar que Deus e o seu Filho Jesus é uma opção para qualquer um. Quando na verdade Ele é uma manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Quanto mais você ouve e lembra disso, mais você é lançado para o centro do amor de Deus. Mais você lembra que quem está tratando com você é o Criador, que deu a você a capacidade de ir a Jesus, que abriu seus ouvidos, e que começou uma boa obra e que há de completar. A gente esquece que Jesus, Ele é apresentado e Ele é revelado como aquele que obedece a Deus e se torna a porta, o caminho que nos faz voltar para Deus. É muito comum, gente, a gente trilhar a nossa caminhada de fé pautada no nosso desempenho. É muito comum você e eu nos tornarmos um crente que nos recomendamos a partir das virtudes que temos, quando na verdade nós só temos essas virtudes porque Deus, em primeiro momento, nos atraiu a Ele. Caso contrário, de nada isso valeria. E é o que é interessante quando você volta lá para o Gênesis e você vê Noé construindo a arca. E ali você vê Noé e a sua família sendo separada enquanto os demais perecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A humanidade que pereceu no dilúvio não era uma humanidade de pessoas incapazes. Tinha muita gente capaz, tinha muita gente boa, no sentido de bom desempenho, construía muito, trabalhava muito, fazia muita coisa. Porém o coração estava perdido. Quando a gente olha para o dilúvio, a gente olha para a arca, a gente percebe que não é o desempenho que nos garante salvação. Não é a capacidade de empreender, não é a capacidade de construir, não é a capacidade de fazer boas conexões mentais. Quando a gente olha para a arca, a gente percebe que o que garante a salvação é estar dentro da arca. Jesus é a arca. É estar nele. E eu só estou nele porque Deus decidiu que assim seja.
Então, nessa manhã, o intuito dessa breve mensagem é lembrar a mim e a você que nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos de uma mensagem persuasiva. Você não é fruto de alguém eloquente que fez uma boa mensagem e que fez um bom apelo e que você decidiu então entregar a vida para Jesus. Você não é fruto de uma carência, porque muitas pessoas aparentemente vão para a igreja porque não tem amigos, aí elas encontram na igreja um núcleo de amizade. Não, você não é fruto de carência, você é fruto do poder, da misericórdia, da graça, da generosidade de um Deus que te atraiu. Esse Deus que fez com que os seus ouvidos se abrissem, fez com que o seu coração colhesse o Evangelho, fez com que os seus olhos começassem a olhar para Jesus como a porta que você precisa entrar, como o caminho que você precisa trilhar. Foi Deus. Foi Deus. E é esse Deus que está comprometido com você. Então, quando os ventos soprarem sobre a sua vida, saiba que quem começou a obra foi Deus. Quando as dificuldades vierem, saiba que quem começou a obra foi Deus, não é fruto do seu mero esforço. Foi Deus. E porque foi Deus que começou e você tem uma clara consciência disso, você caminha com piedade, você caminha com temor e tremor no coração. Você caminha de forma piedosa porque sabia que estava perdido nos seus pecados, mas Deus me alcançou, Deus me atraiu, Deus no meio da toda a escuridão do meu pecado, Deus raiou a sua luz e me atraiu com seu amor eterno. Você está entendendo? Pastor, mas eu lembro disso toda manhã, será? Ou a gente começa a cair naquela vala comum e achar que se não for pelo meu bom desempenho, é o meu desempenho que conquista. Não, o meu desempenho é a resposta por aquilo que ele já conquistou. Eu não estou dizendo que você deve ser medíocre, muito pelo contrário, você deve ser excelente. Mais excelente ainda, quando você sabe que se não fora Deus chamando você, você estaria perdido em trevas até agora. Se não fosse Deus chamando você, você estaria perdido nos seus pecados. Olha o que Romanos 3 nos declara. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se Deus não nos estivesse atraído, nós seríamos contados no que diz Romanos 3. Nós não desejamos o bem se Deus não se manifestar em nós. Se o Espírito não atuar em nós, nós não desejamos o bem. Pastor, não, mas eu desejo. Você deseja primeiramente o bem para você. Agora, só o Espírito de Deus produz em mim, em você, a capacidade de voluntariamente nos entregarmos por algo. Só o Espírito de Deus faz isso. Só o Espírito de Deus nos faz entender que em meio a dificuldades, Ele nos sustentará. Só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus te faz entender que ainda que os ventos soprem sobre a sua vida, no final das contas, o teu Redentor se colocará de pé. É só o Espírito de Deus que faz isso. É só você tendo a convicção de que Deus está trabalhando na sua vida. Porque caso contrário, irmãos, a gente vai ficar que nem esses homens que comeram do pão. Esses homens que ficaram sabendo que Jesus andou sobre as águas. Jesus, eu estou aqui, mas vem cá, me diz uma coisa. Para que eu ande mais 2 anos, qual o milagre que o Senhor vai fazer agora? Qual o milagre? Estou precisando de um milagre para eu poder andar mais 1 ano de fé.
Aí você fica ali em vez de você ser um milagre para alguém, você fica buscando um milagre para você sustentar a sua fé. Não é para isso que nós somos chamados. Você é chamado para ser como os discípulos. Lembra? 5 pães, 2 peixes? Jesus pega os 5 pães, 2 peixes, dá graça e entrega para quem? Para os discípulos. Quantos pães e quantos peixes Jesus entregou para os discípulos? 5 pães e 2 peixes. Nas mãos dos discípulos, aconteceu o quê? A multiplicação. Você está entendendo? Não era para os discípulos, era por meio dos discípulos. Mas aí a gente fica numa carência bárbara. Preciso de um milagre. E eu, de novo, não estou falando contra milagres. Eu estou falando contra ser um milagre que sustenta a sua caminhada de fé. Eu estou falando contra quando o que te mantém na caminhada cristã é uma palavra profética. De novo, Deus usa profetas? Sim. Deus faz milagres? Sim. E quer fazer através de você. Deixa eu contar uma experiência pessoal, e a experiência pessoal não quer dizer que seja uma norma, mas é uma experiência pessoal. Eu percebo, olhando para a minha caminhada cristã, no começo da minha vida cristã, eu ouvi muita palavra profética. Muita. Maior parte delas, verdade, e algumas delas se cumpriram, e algumas delas eu estou vendo se cumprir. De verdade. Uma ou outra foi fora da curva, assim, exagero. Mas o que eu comecei a perceber? Que quanto mais no começo da minha caminhada cristã, mais Deus precisava falar comigo de forma clara, e de forma clara no sentido assim, de forma mais impactante. Porque o nível de incredulidade que estava na minha vida era maior. E aí, ele de fato, ele usava... Eu era muito cético mesmo. Tá? Eu não era só assim... Talvez, lembra umas mensagens atrás que eu preguei sobre Salmo, que eu falei do escarnecedor. Talvez eu era esse cara. Que a fé dos outros me incomodava. E eu tentava desconstruir aquilo. Então, por isso, talvez muito tempo, eu precisei ouvir Deus falando comigo de forma impactante. Mas conforme eu fui caminhando e aprendendo um pouco por meio daquilo que Ele nos dá a conhecer do seu caráter, eu comecei a ver que essas palavras elas começaram a diminuir. Durante uma fase da minha vida, eu tive uma crise, porque eu comecei a achar assim, Deus se afastou de mim. Até eu ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, no meu íntimo, no meu coração. E ter uma clareza dele de que agora, eu não precisava mais tanto ser impactado de uma forma extraordinária, porque agora o meu coração, ele estava se inclinando e se rendendo à verdade do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Se você é alguém que caminha a vida inteira atrás de milagre, de palavra profética, talvez o teu coração seja tomado de incredulidade, porque você precisa ver para crer. Você está mais para Tomé do que para Pedro. Porque Pedro, a despeito do que ele via, ele ouviu: Senhor, se és tu, manda que eu vá. E aí Pedro salta do barco, irmão, na água, e caminha, por uma palavra. Pesquei a noite inteira, não deu nada, Senhor. Vai lá e lança a rede. Uma palavra, ele volta o barquinho no mar, lança a rede e enche as redes. Ele não viu. Enquanto Tomé precisava de fatos, precisava de evidências, precisava de manifestações. Pedro creu na palavra e sobre essa palavra ele moveu. Você está entendendo o que eu quero falar nessa manhã? Há uma palavra sobre mim e sobre você, que se não for a Deus a nos atrair, nós estaríamos perdidos.
O que mais você precisa para devotamente entregar sua vida ao Salvador? O que mais você precisa para dizer, todos os dias da minha vida eu andarei com Ele, porque Ele me alcançou, não fui eu que o escolhi. Se não fosse Ele, eu estaria perdido. O que mais eu darei ao Senhor? O que mais eu darei a Ele? Porque foi Ele que me resgatou, tudo começou nele, eu estava em trevas, eu estava perdido, mas Ele me alcançou. Olha o que diz Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nós estávamos mortos das nossas transgressões e pecados, mas Ele nos alcançou. O que daremos a esse Deus? O que entregaremos a Ele? Você acha que um culto por semana é o suficiente? Você acha que 10 minutos de oração antes de dormir é o suficiente? Aquele Deus que te resgata da morte, das transgressões e do pecado, você acha que ler a Bíblia eventualmente é o suficiente? Você acha que dividir Deus e colocar Deus na prateleira do seu trabalho, das suas emoções, das suas vocações, dos seus lazeres é o suficiente? Você acha que ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 na estante de casa é o suficiente? Pois bem, não é. Não é, porque estávamos perdidos e Ele nos alcançou. Agora, Ele nos alcançou e nós estamos nele. E eu quero encerrar lendo o texto de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Missão que eu e você temos, de alcançar as ovelhas que ainda não estão no aprisco. Elas ouvirão a minha voz, e haverá só um rebanho, e só um pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Você conhece Jesus? A ponto de não pedir a Ele sinais, a ponto de dizer, Senhor, eu sei que essa é a sua voz, eu sei que é isso que o Senhor está pedindo para mim fazer, eu sei, eu te conheço, eu sou ovelha do teu rebanho, eu conheço a tua voz. Eu sei que o Senhor é o bom pastor. Eu sei que esse vento está soprando sobre mim, mas o Senhor é o bom pastor. Eu sei que as dificuldades estão vindo, mas nada começou comigo. Eu estava perdido, o Senhor me alcançou lá. E o Senhor não me alcançou para me deixar no meio do caminho. Eu chego à terra prometida. Eu chego lá. Aquilo que Moisés não conseguiu, o Cristo plenamente conseguirá. Eu chego lá, porque eu sei que quem começou essa obra foi o Senhor. Então nessa manhã, eu quero desafiar você a não mais colocar Deus em equivalência com os outros desafios da sua vida. Eles estão aí para ser vencidos. Mas todos os outros desafios da sua vida, eles precisam ser colocados nos lugares deles. Talvez você esteja sucumbindo a alguns deles, porque você esqueceu que quem começou a obra em você, você esqueceu quem é o seu Deus, você esqueceu quem é o seu Senhor, você esqueceu que Ele te sustenta. E aí você toda hora está dizendo, Senhor, agora eu vou perecer, agora eu vou desfalecer. E aí você esquece. Quem é que tem te mantido de pé? Coloque-se de pé. Senhor, nós não falamos nada novo, ainda que sabemos que pelo Teu Espírito a Tua palavra se renova nas nossas vidas. Mas essa manhã nós te pedimos
Que nós não venhamos a deixar de lado, que nós não venhamos a tornar normal o fato de que foi o Senhor que nos atraiu. Nós estávamos perdidos. E sem o Senhor continuamos perdidos. O Senhor, por meio do seu Espírito, põe ordem no caos. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Senhor pôs ordem. Manifestou, o Senhor, a sua graça. Nós estávamos perdidos, vazios. Mas o Senhor bradou. E por ti somos sustentados nessa manhã. O que nos faz crer que nós não ficaremos no meio do caminho. O que nos faz crer que o Senhor que começou essa obra em nós vai concluir. O que nos faz crer é que as lutas que estão se levantando na vida de cada um dos meus irmãos aqui não são para a morte, não são para o fim, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós nessa manhã queremos render louvores a Ti. Nós te pedimos perdão pelas vezes que a incredulidade toma conta do nosso coração e que nós, a despeito de tudo o que o Senhor faz, nós ficamos te pedindo sinais. Dá-nos sinais, envia-nos sinais. Nos prova que Tu és Deus, nos prova que Tu és o nosso Salvador. Toda hora nós estamos fazendo isso, Deus, nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, em nome de Jesus, e nos faz confiar que se não fora o Senhor a nos atrair, nós estávamos ainda mortos nas nossas transgressões. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti em nome de Jesus nessa manhã. Reconhecemos, Deus, a Tua graça salvadora sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que nós estamos em uma jornada, mas que o Senhor é o nosso sustento. Como declara a Tua palavra, Senhor, nós sabemos que o nosso socorro virá do alto. Nós sabemos, Deus, que de Ti virá o nosso socorro. Nós confiamos nisso nessa manhã. E nós começamos proclamando isso, ainda que não seja uma verdade no nosso coração, nós proclamamos com os nossos lábios, nós cremos no nosso Redentor, nós cremos no nosso Resgatador, nós cremos naquele que começou uma boa obra em nós, nós cremos naquele que primeiro nos atraiu, nós cremos naquele que primeiro nos amou, por isso o amamos, nós cremos. Nós confiamos, nós nos rendemos, nós começamos aqui nessa manhã um período de devoção nas nossas vidas, aonde tudo o que fazemos com a clara convicção de que estamos respondendo aquilo que o Senhor já fez. Não são os nossos méritos, não é a nossa capacidade, mas é o Teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa manhã, eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está vivificando essa palavra. O Evangelho que está sendo mencionado e pregado, ele está sendo vivificado aí no seu coração. Você sabe nessa manhã que você precisa responder com mais integridade. Você sabe nessa manhã que você precisa responder com mais compromisso. Não a uma denominação, não a uma instituição, mas ao Teu Salvador que te amou primeiro. Você sabe que nessa manhã você precisa tomar uma decisão que será um divisor de águas na tua vida. E você não pode transferir isso para outro dia. Não seja como o Faraó, que havendo a possibilidade de cancelar uma das pragas, ele decidiu passar ainda mais um dia debaixo do jugo daquela praga. Que seja hoje, que seja este momento, o compromisso que você assume com Deus.
Talvez você está aqui, você sabe que você precisa se comprometer ainda mais com a mensagem do Evangelho. Como no texto que nós lemos, existem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eles ainda precisam ser alcançados. Você sabe que pode proclamar as verdades do Salvador. Deus te deu dons, Deus te deu habilidade. Você sabe que pode talvez orar por pessoas enfermas. Você sabe talvez que pode orar por pessoas que estão com as suas emoções fragmentadas. Você é alguém que pode se mover em generosidade. Você é alguém que pode ofertar os teus dons. Mas talvez porque você acha, ou achava até aqui, que parte da sua caminhada até Jesus foi decisão sua, talvez você se achava dono disso. Mas se nessa manhã você sair com a convicção daqui desse lugar, que a única contribuição que você deu para a sua salvação foi o pecado, eu tenho certeza que daqui por diante nós responderemos com fervor no nosso coração. Nós não viremos mais a cultos como esse de forma apática, como um espectador, porque nós saberemos todos os dias que se não for a mão misericordiosa do Salvador me alcançar, eu estava perdido. Glória a Deus. Apresente seu coração a Ele nessa manhã. Se você tem se reconhecido como um incrédulo, peça perdão nessa manhã. Declara a Ele: Senhor, os meus ouvidos se abriram. Foi pelo Teu Espírito. E eu me arrependo por todas as vezes que eu ajo com incredulidade, que eu confio na força do meu braço, que eu repouso sobre as minhas habilidades. Eu te peço perdão. Faça isso. É você e Deus.